Olá, amigos, amigas, companheiros de doutrina, de evangelho, de vida. Que o Senhor nos abençoe. Estamos iniciando mais um programa, o Evangelho por Dentro, o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós trataremos do sinal de Jonas, que está em Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 40. Nós vamos pedir a Ana Paula para ler para nós o texto. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Para entender o sentido figurado desses textos do Antigo e do Novo Testamento, nós necessitamos do conhecimento espírita. Nós sabemos, pela linguagem da codificação, que nós estamos imersos no fluido cósmico como os peixes no oceano. E nós teremos, por exemplo, essa grande nave que é a Terra, figurada como um grande peixe, como uma baleia, na figura de linguagem usada pelo Antigo e pelo Novo Testamento. Isso para nos ajudar a compreender que não se trata daquilo que é absurdo, né? Uma baleia engolir um homem e ele morar nela 3 dias e 3 noites, depois ser cuspido e por obra de Deus. Nós não precisamos apelar para isso. Isso sem questionar o poder de Deus. Mas nós não necessitamos disso. Como estamos aprendendo que tudo são figuras de linguagem, porque de outra forma esse material não chegaria até nós, Jesus falou por parábolas exatamente prevendo os acontecimentos, porque falando por parábola e encerrando pura moral, o seu evangelho foi todo deturpado por causa da politicagem dos homens, dos interesses egóicos dos homens. Imaginemos se Jesus não tivesse reservado essas grandes verdades dentro dessa linguagem parabólica. Então, hoje, com as chaves espíritas, nós estamos adentrando o texto. E a gente nota o seguinte: nós queremos sempre um sinal quando estamos em aflição. O sinal, na verdade, é o anseio da esperança por uma mudança. Quando nós vamos analisar o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós vamos observar tanto pela definição, estudos do codificador, quanto pelos testemunhos dos espíritos inferiores, espíritos atormentados, espíritos sofredores, que eles têm a impressão de que as suas penas são eternas, porque eles não conseguem vislumbrar o final delas. Então, aqui no caso, pessoas humanas, né, os articuladores religiosos, porque estão falando aqui escribas e fariseus, que são os hipócritas, né? Eles existiram e existem em todas as denominações religiosas, em todos os climas. Inclusive no nosso meio espírita existe muito hipócrita. Então a gente está vendo o seguinte: eles, para tentar Jesus, falam das misérias próprias. Dá-nos um sinal. Sinal de quê? Da superioridade do Cristo? É diferente essa proposta daquela que nós já tivemos a oportunidade de estudar, que foi João Batista, primo de Jesus, mandando seus discípulos perguntarem se ele era o Messias que havia de vir, ou se viria outro. E ele vai falar das obras. Então Jesus, no caso dos hipócritas, dos falsários da religião, da vida, né, enganam a si próprios, achando que enganam os outros, eles vão ter uma resposta interessante. Lhes respondeu: uma geração má e adúltera busca um sinal, mas não lhe será dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E aí nós temos que estudar o que significa esse profeta Jonas, né? Tem gente aí querendo falar para nós. No primeiro momento, Wagner, eu fiquei pensando a respeito da geração má e adúltera. Quando o Espírito Honório Abreu trabalha isso no livro O Evangelho por Dentro, ele fala que geração remete à matriz de onde se originou, guarda a conotação de um jardim cultivado por vontade própria. Então representa, assim, todo um somatório de experiências e de opções, de eleições daquelas criaturas que estavam ouvindo Jesus, dentro desse patamar que você se colocou, da hipocrisia, né, ou dos interesses próprios, dos interesses pessoais, materialistas, egoísticos, né? Porque essa geração é má.
Se ela é má, é vinculada ao mal. O mal, dentro do conceito da codificação, é tudo que é contrário à lei divina. Assim como o bem é tudo que é conforme à lei divina. Então, uma geração má é uma geração que não consegue entender a proposta divina de crescimento, de evolução, de amor, né? E não está conseguindo se adequar a esses critérios. São criaturas que até se movimentam muito e realizam muito, inclusive falando em nome de Deus, porque são, na maioria deles, religiosos, mas são maus, porque não estão conforme o que a lei divina propõe. E é uma geração adúltera também. A ideia da adulteração dá a ideia da falsidade, dá a ideia do engano, do engodo, né, da mentira. Então são todos temas relacionados à serpente, muito estudados no Antigo Testamento e trabalhados por Kardec também na codificação. No livro A Gênese de Kardec é muito trabalhado também. O tema da adulteração, ou seja, da falsidade, também é estudado quando se fala dos falsos profetas. E aí se estabelece uma correlação direta com os escribas e fariseus, se apresentando como falsos profetas, porque falam em nome da religião, mas em outro momento Jesus fala assim: vocês não entram no céu e não deixam que os outros entrem também. Ou seja, são maus e são adúlteros, porque estão falseando a verdade. Para esse critério, para essa posição espiritual em que se encontram, muitas vezes nós nos encontramos, as criaturas que se encontram assim, só passando por essas etapas sucessivas de aprimoramento, de elaboração, muitas vezes no campo da expiação, para conseguir se posicionar de outra forma. E aí entra o sentido dos 3 dias, né? Quem mais quer participar? Nós temos, dentro desse sentido, essa parábola de Jonas, né? E até dissemos aqui a vocês o que significa. É parábola de Jonas, não é acontecimento real. Porque os 3 movimentos, né? Os 3 dias, eles vão ter um significado muito especial. Porque Jesus remonta aqui a Jonas, que ficou 3 dias na intimidade do grande peixe, ou da baleia, conforme a tradução. Mas o Filho do Homem, que ele incorpora, que é a renovação que nós devemos atingir no tempo, ele vai ficar no seio da terra 3 dias e 3 noites. E nós vamos então remontar a referência de Jesus ao período em que ele foi crucificado e ao 3º dia ele vai ressuscitar. Nós temos um material que é doutrinário analisando isso. Nós vamos estudar isso com Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno. E o próprio Léo aqui tem um material anotado aí para facilitar para a gente, né, Léo? Sobre essa questão. Sim, está no capítulo 7 da primeira parte do Céu e Inferno, o chamado Código Penal da Vida Futura. Kardec faz um trabalho maravilhoso de análise das comunicações dos espíritos em várias situações, em várias posições espirituais, gradações evolutivas, espíritos felizes, espíritos inferiores, espíritos complicados, culpados, suicidas. E do somatório dessa experiência, do que eles dizem, ele consegue elaborar o que se chama Código Penal da Vida Futura. É um primor. É um primor de elaboração da capacidade de Kardec e do auxílio dos espíritos superiores. Ele resume no parágrafo 33 do Código Penal, em 3 pontos, tudo aquilo que foi estudado nessas dezenas de tópicos, né? O sofrimento é inerente à imperfeição, é o primeiro ponto. Toda imperfeição traz consigo o castigo. Então, da consequência daquilo que eu realizo no campo do mal, já vem a corrigenda, já vem a possibilidade de melhoria. E o homem, podendo se libertar das imperfeições, ele pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Todo o código está resumido nisso. No item 16, Kardec já havia apresentado o conceito de arrependimento, expiação e reparação. E numa nota, Kardec chama isso de verdadeira reabilitação moral das criaturas, dos espíritos. Ele até questiona, quer dizer, ele responde ao questionamento de alguns que poderiam argumentar contra essa proposta, dizendo que a criatura poderia crescer ou evoluir a partir de si mesma, e que a partir do erro dela ela poderia evoluir e se iluminar. Porque numa visão teológica mais estreita, mais rígida, que ainda vigora no mundo, o ser apenas evolui pela salvação, porque foi determinado pelo mais alto que ele cresça. E nós de forma nenhuma vamos negar a salvação e a redenção.
Somos, inclusive, dos primeiros que aqui no estudo, a todo momento, falamos de Jesus Salvador, Jesus Redentor, né? De Jesus trazendo a revelação. Mas o processo tem que ocorrer na intimidade da criatura. Se não houver arrependimento, Kardec fala assim, o arrependimento alivia os entraves da expiação. Com arrependimento, a expiação fica mais suave e prepara a criatura para reparar, para realizar aquilo que ele subtraiu do outro, ele vai devolver. Por que estamos falando disso? Porque essa sequência ela é trina, tem uma tríade aí. Arrependimento, expiação, reparação. É como se fossem 3 experiências. Para que eu me reabilite no campo espiritual, eu preciso passar pelos 3 dias. Como Cristo, que passou 3 dias no seio da terra, o Filho do Homem, né? Passou 3 dias no seio da terra. Como Jonas, que passa 3 dias no ventre do grande peixe, né? A vivência de cada uma das etapas me qualifica para sublimar no último dia. E como nós já estudamos aqui a questão das semanas e do sábado, o último dia, no caso, ele representa o primeiro dia da nova semana que se inicia. O domingo pela manhã, às 6 da manhã, quando o sol raia e tem os primeiros raios do sol, e Maria de Magdala vai visitar o túmulo de Jesus, Jesus já está ressuscitado, já iniciando a semana ali, né? Quando se fala em 3 dias, vamos perceber que não são 72 horas. Se você contar 72 horas a partir das 3 da tarde, que é o momento que Jesus desencarna na cruz na sexta-feira, não vai dar 6 da manhã do domingo. Na verdade, está se falando de 3 experiências, 3 etapas, 3 fases. E o Espírito Honório Abreu trabalha o assunto no livro O Evangelho por Dentro, falando dessas 3 etapas. Na primeira fase, a teoria. A criatura conhece, mas não aplica. Segunda fase, experimentação. Paulatinamente, com suor e luta, descobre a verdade pelo sentimento. Terceira fase, plenitude do saber e da virtude, quando se fundem a teoria e a prática. Então, numa primeira etapa, eu visualizo algo, mas não me envolvo com aquilo. Na segunda etapa, já tem um trabalho, já tem um esforço, mas eu ainda não realizo plenamente. Mas na terceira fase, sublima, né? Ocorre aí a plenitude, a conjugação daquilo que eu sei com aquilo que eu faço, a teoria com a prática. O assunto é tão profundo, ele tem tanta vinculação com o que a doutrina ensina, que quando Kardec classifica os espíritas, ele fala que existem 3 tipos de espíritas. Isso está no livro dos médiuns, na primeira parte do livro dos médiuns. Os espíritas experimentadores, os espíritas imperfeitos e os espíritas cristãos, ou verdadeiros espíritas. E a correlação é exatamente a mesma. O experimentador só vê teoria, ou ele só vê fenômeno. Ele só vê manifestação de espíritos, mas não identifica ali uma moral e nem se preocupa em vivenciar essa moral. O espírita imperfeito, ele é imperfeito porque ele já visualizou a moral. Ele identificou que tem uma moral, ele sabe que ele tem que seguir, mas ainda não dá conta. Ele está no esforço de tentar realizar aquilo na sua vida. O espírita verdadeiro ou espírita cristão, ele viu o fenômeno, ele identificou a moral e ele pratica essa moral. E aí ocorreu uma plenitude, né? Tem uma sublimação de todo o processo. São 3 dias. 3 dias de realização para a reabilitação moral da criatura. Nós vamos observar que as pessoas, às vezes, num sentido mais objetivo e mais apressado, nós temos vivido na sociedade o fenômeno da depressão, que já foi definido com muito acerto, que é a pessoa presa ao passado, e o fenômeno da ansiedade, que é a pessoa que se projeta e quer viver no futuro. E esquece, desativa o seu hoje, o seu campo de realização que vai fundamentar o que há de vir. O que nós temos aprendido com o Evangelho? Se a gente analisar o assunto das etapas, dos períodos, né, já que nós estamos trabalhando nessa condição trina, nós vamos observar que Jesus chegou ao mundo e ele ficou 30 anos se ambientando. 30 anos. Ele obedeceu à lei. Jesus não veio aqui em regime diferenciado. Ele veio aqui e provou que obedeceu à lei. Nós temos muito documento doutrinário que afirma isso. Então ele ficou 30 anos. Existem muitas teses, muitas teorias sobre, por exemplo, aprendeu com os essênios. O mestre, que ensina inclusive os essênios, né? E que cria mecanismo de formação dessa escola dos essênios, ele veio para aplicar, ele veio para iluminar. Vai trabalhar com o que cada um tem, levando para mais
alto, para o mais alto. Então é assim que Jesus opera. Tanto é que ele não chega impondo. Ele fala por parábola porque ele não quer violentar. Quem conviveu com Chico Xavier sabe disso. A pessoa pediu orientação para o Chico contava uma história. O Chico falava uma frase. A pessoa só ia acordar daí meses, anos. Agora entendi o que o Chico falou para mim. O Chico não violentava consciências. Todo sábio opera assim. Ele deixa a pessoa descobrir por si mesma, porque o que ele fala para ela é o resumo, é a síntese do que ela vai viver. Então ele não entra nos meandros. A gente não vai ver, por exemplo, um sábio iluminado desesperado arrancando cabelo por causa do problema do outro. Ele vai envolvê-lo com solidariedade, ter compaixão e vai pontuar. Mas a pessoa está tão desatinada com o processo, às vezes com culpa, com remorso, que ela não ouve, ela não vê. Então ele vai gastar energia para quê? O Chico explicou para a sobrinha dele de Sabará que quanto mais o espírito evolui, mais ele se cala. Não é porque ele não orienta, não fala, não. Ele fala com proveito. É nesse sentido. E isso é da sabedoria de todos os tempos. Então, quando a gente analisa Jesus, 30 anos, ele estava impregnando. Ele estava envolvido com o ambiente, impregnando o território. Porque nós vamos ver no livro Boa Nova, que é uma revelação espiritual autêntica, que ele quis trabalhar na carpintaria quando a mãe pediu ao pai José que intercedesse junto do templo para que os sacerdotes o preparassem. Mas a preparação de Jesus não era essa. Ele veio para sublimar o templo. Ele não veio para obedecer o templo. A lei não era com ele. Então ele veio, ele estava acima do templo. Por isso que o texto diz assim, está aqui algo que é maior que o templo. Para a gente poder entender o assunto. Então Jesus submete-se ao contingenciamento que é nosso de devedores aqui na Terra, planeta de expiação e prova. E o livro Renúncia de Emmanuel, na introdução, Emmanuel fala, o Antêmio fala isso com Alcione quando ela está vindo para a Terra. Você não precisa de ir para essas zonas escuras, porque nós temos uma vibração muito pesada ainda, né? Então, se o planeta é azul, a vibração que sai da Terra não é azul, infelizmente. Antes fosse, mas nós vamos chegar lá. E é por esse trabalho de consciência que a gente está elaborando isso. Então, o meu reino ainda não é deste mundo. Mas ele vem e o Antênio diz assim, nem o Senhor teve privilégios quando foi para a Terra fazer o trabalho missionário dele. Nem ele. E não poderia ser diferente. Porque João Batista, quando está diante dele, fala assim, mas eu deveria estar sendo batizado e não tu. Ele fala assim, é necessário que se cumpra a lei. Porque se Jesus derrogasse a lei, ele não tinha autoridade para implantar o evangelho. Vocês entenderam? Porque eu vou argumentar e falar assim, não, ele teve lá um regime, ele teve privilégio, não sofreu nada, veio aqui fazer cena, e aí eu também posso. Não. Ele se fez o menor sendo o maior. Aí está a equação. Essa é a equação da verdade. Doa quem doer. No estudo de evolução que nós aprendemos com a doutrina espírita, pela revelação do Espírito Verdade, que nós sabemos ser o próprio Cristo em alguns momentos, e a sua pleiade em outros, por isso que às vezes em singular, às vezes no plural as comunicações, nós sabemos disso, chancelada essa informação pelo próprio Kardec, tem documento que prova isso, só não está em exposição pública, mas os documentos que Canuto Abreu trouxe das mãos de Leon Denis para o Brasil, hoje está em poder da Federação Espírita Brasileira. Então vamos ver que dia que o povo vai poder ver isso, né, dentro das condições que a família do Canuto Abreu exige. Então é preciso que a gente entenda isso. O próprio codificador declarou isso de próprio punho. E nós tivemos a confirmação de um Chico Xavier. Então, Jesus está presente na obra da terceira revelação. E a gente tem que entender que isso não é palpite, não. E esse material, ele é todo pautado em lógica, em bom senso, em razão iluminada. Então a gente vai pegar esse material e falar assim, Jesus trabalhou 30 anos. 30 anos foi ele pagando a lei, para que em 3 ele operasse por amor e mostrasse que o tributo do amor é pequenininho, o da lei é extenso. Então a gente pode pegar isso aí para a gente entender essa parábola de Jonas, que tem que pagar o preço para poder encontrar o sinal, a verdade.
Nós temos que sofrer os ciclos. Ninguém que interrompe um ciclo atinge a vida abundante. Porque a vida abundante, ela tem um preço. É você aprender todas as angulações que a lei ensina para poder conseguir se iluminar por dentro. Quem lê o livro Voltaire entendeu o assunto. Não adianta ser presidente de instituição, não adianta dar dinheiro pro povo, não adianta fazer lá fora. Tem que fazer por dentro. Porque chegou do outro lado e não tinha luz. E aquilo incomodou muito. Convivia com os iluminados, mas não tinha luz. E os espíritos que ele doutrinou aqui zombavam dele. E aí, cadê? Cadê sua luz? Você não era bambambam? Você não conhecia de A a Z a doutrina espírita? Aquele livro é a espiritualidade esfregando a verdade na nossa cara. Pra gente sair da hipocrisia aqui, ó. Porque Jesus aqui tá tratando com os hipócritas. Tá tratando com gente honesta, sincera, não. Tá tratando com hipocrisia. Tinha muita cultura, mas não fazia. Então o sinal para eles é a parábola de Jonas. Vocês entenderam? É isso que Kardec trabalhou aqui, olha. Errou, né? Tá viciado? Pois é. Então agora você prepara o território para você ver sinal. Porque do contrário você não tem sinal, não. A pessoa não tem solução. Como é que Chico Xavier definiu os que corrompem politicamente? Política não está só no Congresso, no Senado. Tem política em casa espírita. Vocês duvidam disso? A política, ela pode ser divina ou pode ser humana. Nós temos política para todo lado, no trabalho, no serviço, porque a política é da natureza humana, é do universo isso. Tanto que tem política divina. Porque Jesus veio aqui e falou assim, eu vim tratar dos negócios de meu pai. Então tem política. Da forma do mestre. Então você note que o assunto vai longe. Acontece que, o que o Chico falou sobre os maus políticos? Que são aqueles que operam em interesse próprio. Eles perdem o rosto no além. Eles não têm identidade. Falsidade ideológica. Eles se escondem nas furnas porque eles perdem o rosto. Então você imagina a situação do espírito desse. Uma coisa é você errar não sabendo, você está aprendendo. O açoite é pequeno, segundo a parábola do servo vigilante. Quando você vai ler, ele fala assim, aquele que não soube a vontade do Senhor, com poucos açoites será castigado. É aguilhão só. Aprendeu, meu filho? Você pegou no fogo, queimou a mão? Pois é, agora você sabe que o fogo queima. Pronto. Agora, para quem soube a vontade do Senhor e não fez, o açoite é muito. Com muitos açoites será castigado. E a gente não sabe quando que isso vai surgir. Por isso que fica assim, cadê o sinal? A hipocrisia perde sinal porque ela duvida de todos porque ela é falsa. Um elemento que duvida de todo mundo, você pode saber que ele é falso. Porque ele não tem verdade nele, então ele duvida de todo mundo. E nós estamos vivendo numa sociedade tão viciada que uma criatura como Chico Xavier viveu entre nós e o povo ficou botando chucho nele o tempo inteiro, testando ele o tempo inteiro para ver se ele era verdadeiro. Porque a sociedade ainda se move por homens que são argutos, que são as serpentes, que são os falsários, que são os hipócritas, que querem sinal. Mas eles não conseguem ver o sinal. Só depois que eles caem, que eles são engolidos por essas circunstâncias da expiação, da provação, da afirmação no bem. São 3 etapas. Quando eles começam a se arrepender, aí a gente vai entender Jesus quando ele está entre os 2 ladrões. Aí está assim o bom ladrão. É até interessante o assunto. Então ele fala assim com o bom ladrão, porque ele mostrou arrependimento. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que é isso? Meu filho, você reconheceu o seu erro? Você está pedindo perdão? Você abriu o campo mental, porque antes você vivia só consigo. Você era fechado, você era um ovo. Ovoide. Ovoide é isso, gente. Fechou o circuito nele próprio. Perde tudo. Porque a riqueza do universo é a amplitude dos sentimentos e do pensamento para definir comunhão. Se não tem comunhão, não tem vida abundante. Porque a pessoa fica muito restrita. Então a gente entende o assunto. E Jesus então dá caminho, estimula aquele espírito que arrependeu a seguir o caminho. Não temos dúvida que foi encaminhado. Aí o irmão X conta um episódio muito bonito, que o Pedro Richard estava no Rio de Janeiro, a época em que a federação era lá. Tudo funcionava no Rio de Janeiro, naqueles áureos tempos dos grandes nomes espíritas.
Diz que o espírito do Pedro Richard estava ali, encaminhando todo mundo. Vem, meu filho, Jesus está aqui. Vem, falando para os espíritos necessitados que transitavam na rua, obsidiando pessoas. Olha como é que os espíritos desencarnados operam. A gente acha que é só através de médium. Eles estão lá, vem, meu filho, vem, Jesus está aqui. Vem receber Jesus. Diz que passou um desses bem endurecidos, deu uma risada sarcástica para Pedro Richard, desencarnado, na porta da Federação do Rio de Janeiro, e falou assim: que é isso? Seu mestre não tem interesse por mim, não, porque eu estou na condição do mau ladrão. Jesus queria o bonzinho foi com ele, mas o mal ele não levou, não. Aí diz que o Pedro Richard chegou perto dele, enlaçou assim, com todo carinho, falou assim: ô meu irmão, Jesus levou um bom ladrão, Maria buscou outro. Aí o espírito não aguentou. É isso que nós temos que entender. Quando fala que o Filho do Homem entrou para dentro da terra e ficou 3 dias e 3 noites, nós temos que lembrar episódios doutrinários aqui revelados a nós. Nessa bênção chamada terceira revelação, o Espiritismo cristão. Jesus desceu e foi nas entranhas da terra, onde estão os espíritos imantados a essa densidade vibratória do núcleo da terra, onde tem lá o basalto, o níquel, né? E que muitos falam que eles têm até cheiro de enxofre por causa da natureza dos metais que estão ali. A vibração é tão pesada que eles têm associação com esse tipo de mineral. E eles se associam a esses reinos estranhos. Então, o Chico, os espíritos através do Chico, contam que Jesus realmente foi e conseguiu apenas adormecer um amigo querido. A par de toda a assistência que ele levou para os sofredores que viviam nessas regiões. Era Judas que o havia traído. Ele apenas pôde adormecê-lo por algum tempo. Segundo o depoimento dele, é Maria de Magdala, que o Evangelho não narra tudo e os Espíritos vêm trazendo os bastidores da vida espiritual, contando essas narrações do Boa Nova. E em poemas e em textos maravilhosos. Então a gente vai ver o seguinte, que ele, por amor, foi visitar as entranhas da terra. E existe no catolicismo o chamado credo, que é uma oração. E fala que Jesus conviveu. Exatamente. Ele desceu à mansão dos mortos. O assunto não é desconhecido e ele tem foro de legitimidade. Para a gente poder entender. Você quer falar alguma coisa, Márcio? Um ponto interessante que a gente observa dentro de todo esse contexto, porque Jonas recebeu uma orientação de Deus, dentro da simbologia apresentada, de ir a Nínive e dar um recado dizendo que ela seria destruída. E ele relutou o tempo que ele pôde, né? Até o momento, tem todo um percurso, quem quiser pode procurar nas narrações do Evangelho, até o momento em que ele é lançado no mar e o grande peixe, a grande baleia, realmente o engole. E nesse processo de 3 dias e 3 noites é que ele vai fazer uma reflexão, né? Ou seja, relutou no sentido de não levar a efeito adiante uma orientação que chegou até ele, e as circunstâncias como que o acrisolou, para que nesse acrisolamento ele pudesse fazer uma elaboração íntima e chegar a uma conclusão, o que acontece nesses 3 dias e nessas 3 noites. Aí o peixe o lança fora, e ele então vai lá dar o seu recado. E é muito interessante porque diz respeito à movimentação de muitos novos, porque uma geração maia adúltera, né? Aliás, os que estão, a geração maia adulta, pedindo um sinal. Então foi muito bem narrado. São criaturas que conhecem, que na realidade é representada ali pelos conhecedores da lei, né? Os escribas e fariseus tinham informação, mas não estavam muito sintonizados com a questão da vivência, com a prática. Então é o que aconteceu com o profeta Jonas, nesse processo de acrisolamento, é que vai levar aos pontos que o Léo abordou para nós aqui, em se tratando da expiação, da reparação, né? E do próprio processo de fixação ali dos valores. E que a gente vai perceber que quando a criatura ela já está entendendo, ela já está num movimento mais de iluminação, já está iluminada, ela não precisa desses sinais tão expressivos, porque ela vai observar em todos os acontecimentos da vida da existência um convite do Criador no sentido de expressar um sentimento nobre, elevado. A gente está falando isso e estamos nos apoiando aqui num episódio que está no livro Paulo e Estevão, que vai ocorrer com Gesiel e Abigail. Eles se encontravam presos. O pai estava ali, ia ser morto, né? A partir da postura dos algozes. Mas naquele acontecimento, o que acontece? Eles lembram de Deus. Deus lembrou-se de nós. E uma prece é levada ao mais alto, agradecendo pela oportunidade
Olha só, gente, né? O sinal ali presente, vamos colocar assim dentro da imagem, e estabelecendo uma expressão daquelas duas almas, daqueles dois corações, de agradecimento ao Pai, o Criador. Não obstante, ali o quadro complexo e difícil. Em momento algum, um sentimento de revide, de ódio, de rancor em relação aos algozes, soldados, que tiraram a vida do seu pai, mas o pensamento é elevado ao Criador, ciente de que naqueles acontecimentos era uma oportunidade deles dar um testemunho de amor ao Criador que conduz a nossa vida, a nossa existência. Então a gente traz isso para poder representar reflexão para a gente e tentar nos colocar nessa situação dos acontecimentos, porque nós já temos orientações que chegam para nós. A doutrina, o estudo que a gente faz do Evangelho, nesse aprofundamento, é procurar estabelecer uma reflexão com a gente mesmo, no trabalho de crescimento, de mudança, e alcançarmos a condição do Filho do Homem, né? Que nessa condição que a gente observa é um testemunho, numa nova fase, num outro movimento, em que a criatura realmente consegue se posicionar com segurança e dando-lhe o testemunho e alcançando a condição do Filho do Homem, né? De forma essencial. Nós estamos com o nosso tempo terminando. Alguma coisa, Xaxá? O poder do símbolo ele é tão grande que Pedro é chamado de filho de Jonas. Uhum. E ele teve que negar Jesus 3 vezes para cair em si. O símbolo do 3 símbolo novamente. Do 3, né? Nós queremos só então culminar aqui com essas reflexões que nós levantamos, lembrar que no campo da expiação, da prova, dos testemunhos, nós precisamos nos recordar que a misericórdia de Deus está operando. O grande sinal é a oportunidade da reparação. Não existe outro maior. Então vamos considerar isso. Se Deus nos trata assim, é porque Ele nos ama. Então o Chico Xavier dizia de um versículo que ele gosta muito, do versículo de Paulo, que ele gostava muito, que ele apreciava muito. Ele dizia assim: eu aprecio muito aquele versículo em que Paulo diz assim: Deus corrige o que ama e açoita aquele que recebe por filho. Quando Deus bate, é puro amor. E é preciso que o coração se abra, porque não tem dor se há amor. Que Deus nos ilumine. Muita paz para todos.